Ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. Hoje a gente vai falar do PIB da Alemanha, da França, de vários resultados trimestrais e de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Mas antes vamos começar falando das contas públicas brasileiras, que registram um superávit acima de 100 bilhões de reais pela primeira vez em janeiro. O valor abrange as contas do governo federal, dos estados, municípios e de empresas estatais. Até então, o maior saldo positivo havia sido registrado em janeiro de 2021 e tinha sido de 58,3 bilhões de reais. Especificamente agora, o superávit primário foi de 101,8 bilhões. É a primeira vez que passamos da marca de 100 bilhões desde o início da série histórica, em dezembro de 2001, e representa um grande salto, por volta de uns 80%, talvez 90%, em relação a 2021. Só o governo federal teve um superávit primário de 77,4 bilhões, estados e municípios um resultado positivo de 19,9 e empresas estatais tiveram um superávit fiscal de 4,4 bilhões. A nossa dívida bruta, como uma participação do PIB, caiu de leve para 79,6%, vindo de 80,3%. Seguimos falando da confiança dos serviços, que cai ao menor nível desde maio de 2021. Porém, o comércio sobe após 3 meses de perdas. Olhando apenas para o comércio, a confiança teve alta em fevereiro, após 3 meses seguidos de quedas. No entanto, o pesquisador aponta que mesmo com um resultado positivo, ainda é necessária certa cautela. Para os próximos meses, a expectativa ainda não é muito positiva, em especial no curto prazo. Olhando o índice de confiança dos serviços, a gente vê que a queda atual é meramente uma parte de uma tendência de queda que vem pelo menos desde outubro de 2021. Pode-se argumentar que desde agosto de 2021. Olhando apenas para o comércio, também desde agosto de 2021 a gente está praticamente numa tendência de queda. Essa é a primeira alta. Vamos ver se vai ser só um dado fora do padrão ou se é de fato um momento de inflexão e a gente volta a subir a partir daqui. Para finalizar o tema Brasil, vamos falar da inflação do aluguel, que é o IGPM, que sobe 1,83% em fevereiro. Em 12 meses, a alta é de 16,12%. Quando comparado com fevereiro de 2021, a gente tem uma desaceleração, já que o índice havia subido 2,53% e acumulava uma alta de 28,94%. Commodities como soja, milho e combustíveis foram a maior influência da inflação do produtor, destaca o estudo. Um destaque especial para o diesel, que foi de 2,3% para 5,53% em fevereiro. Lembrando que o IGPM ele é composto por 3 subíndices. O IPA tem um peso de 60% e que subiu 2,36% em fevereiro. O IPC, com um peso de 30%, que variou 0,33% em fevereiro, e no caso do IPC a gente vai destacar aqui alguns grupos com queda, como o vestuário, que desacelerou sua inflação para apenas 0,2% no mês, habitação, que caiu para 0,13%, alimentação 1,08% e saúde e cuidados pessoais para 0,05%. E o Índice Nacional do Custo da Construção, que variou 0,48% em fevereiro, tendo um peso de 10% no IGPM. Já nos Estados Unidos, vamos olhar para o PCE, que não é a inflação oficial, seria mais próximo talvez de um IPCA 15, uma prévia da inflação, e marcou uma subida de 5,2%, sendo o maior ganho anual desde 1983. O gasto do consumidor cresceu 2,1% no mês, consideravelmente mais do que a estimativa de 1,6%. Se você incluir a variação dos preços de comidas e energias, esse índice teve uma alta de 6,1%, o maior ganho desde fevereiro de 1982. Antes da gente falar de PIB de 2 países e de resultados, queria só lembrar para vocês que hoje continuam as pressões em Kiev, lá na Ucrânia, e o governo ucraniano diz que Kiev, a capital, é alvo de novos ataques. Durante a madrugada do país, um representante do Ministério de Assuntos Internos ucraniano afirmou que a capital Kiev foi alvo de explosões bem no começo do dia. Os ataques a Kiev com mísseis balísticos ou de cruzeiro continuaram. Outro detalhe importante sobre o tema é que o Xi Jinping, o presidente chinês, recomendou a Putin, o presidente russo, uma negociação com a Ucrânia. Pouco antes, a própria Rússia já tinha dito que queria negociar com a mesma. A Rússia está pronta para mandar uma delegação para Minsk, a capital de Belarus, para negociar com a Ucrânia, disse o porta-voz do governo russo Dmitry Peskov. Temos também informação que os níveis de radiação da planta nuclear de Chernobyl alcançaram picos depois da Rússia ter invadido e controlado essa área. A União Europeia vai congelar os ativos tanto do Putin quanto do ministro de Relações Internacionais da Rússia. E a Rússia também está ameaçando a Finlândia e a Suécia, dizendo que enfrentarão consequências militares e políticas prejudiciais se tentarem entrar na OTAN. A afirmação foi feita por um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, após publicação do presidente ucraniano agradecendo o apoio fornecido pelos 2 países. Então, mais um dia onde as tensões, a guerra, o número de mortes seguem escalando. Mas vamos falar dos PIBs, começando pelo PIB da Alemanha, que encolhe 0,3% no quarto trimestre, quando comparado com o trimestre anterior. Numa comparação anual, o PIB alemão teve uma expansão de 1,8% entre outubro e dezembro. O resultado veio acima da estimativa original. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam uma queda de 0,7% no período. Já o PIB
francês cresce 0,7% no quarto trimestre em relação ao terceiro. Esses são os dados finais já revisados, divulgado pelo Instituto de Estatísticas do país. O resultado veio em linha com as estimativas preliminares. Para o ano de 2021 como um todo, o PIB francês teve uma expansão de 7%, após sofrer um tombo de 8% em 2020. Agora vamos aos resultados, começando pela Hypera Pharma. Olhando para o resultado do ano como um todo. Receita líquida em 5,9 bilhões, 45,2% acima de 2020. Crescimento orgânico de 16,3% no ano. O EBITDA das operações continuadas, ou seja, desconsiderando as operações que foram vendidas, cresceram 45,9%. O lucro líquido das operações continuadas veio em 1,6 bilhão. O fluxo de caixa operacional foi recorde em quase 4 bilhão, 18,3% superior ao ano anterior. Mas mesmo comparando o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020, a receita bruta avançou 42,3%, a receita líquida 43,3%, o lucro bruto 45,6%, o EBITDA 62,4%, lucro líquido 12,6% e o fluxo de caixa operacional 54,2%. Mais uma vez, olhando o ano como um todo, as despesas com marketing cresceram apenas 31,2%, as despesas com vendas 9,8% e despesas administrativas 14%. Tudo isso enquanto a receita líquida cresceu 45%, então uma situação muito confortável. Além disso, o seu capital de giro, medido pelo ativo circulante subtraído do passivo circulante, segue muito confortável em mais de 4 bilhões de reais. Vamos seguir falando da Sanepar, começando pelos destaques do ano, onde vimos a margem EBITDA subir de 40,3% para 43,7% em 2021. O líquido saiu de 996 milhões para 1,1 bi. A dívida líquida sobre EBITDA se manteve estável em 1,4 vezes, enquanto a receita líquida cresceu 8,4% no ano. A receita líquida do quarto trimestre mostrou um crescimento em relação ao quarto trimestre de 2020. O número de locais ligados com água tiveram um crescimento também, no caso de 2,3% no segmento residencial, 2,8% no comercial, 2,1% no industrial, e num total, ela mostrou um crescimento de 2,3%. Foram 74.630 ligações de água feitas no ano. Nas ligações de esgoto, o crescimento foi de 3,1%. Já o volume consumido de água caiu 1%, exceto no âmbito industrial, com crescimento de 18,1%, utilidade pública com crescimento de 2,2% e comercial com crescimento de 1,1%. Uma coisa muito importante de se acompanhar com a Sanepar são os níveis das barragens, e agora estão muito mais confortáveis do que estavam antigamente. A gente vê aqui em 63,15%, 59,58%, 76,54%, 84,32%. Olhando para o total dos reservatórios, ela está com água em 66,98% da sua capacidade. Isso já começa a dar sinais de uma saída da crise hídrica que vinha assombrando a Sanepar. Vamos falar também dos resultados da IRB, cujo prejuízo fica em 371 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. O prejuízo da IRB caiu 42,4% no quarto trimestre. Nos 12 meses de 2021, o caixa gerado pelas operações totalizou 368 milhões. Porém, no quarto trimestre, a companhia apresentou um consumo de caixa operacional de 1,2 bilhão. Isso aqui é muito alto, principalmente puxado pelo pagamento de sinistros e repasse de prêmios por cessão de riscos. Para o quarto trimestre, o volume total de prêmios emitidos pela IRB apresentou uma estabilidade em relação ao mesmo período de 2020, alcançando 2,062 bilhões. Vamos falar também dos resultados da Vale, cujo lucro salta 360% em 2021, somando 22,4 bilhões de dólares. Apenas no quarto trimestre do ano passado, o lucro da Vale foi de 5,4 bilhões de dólares. O valor superou as expectativas de analistas da pesquisa da Refinitiv, que previa um resultado líquido de 4,7 bilhões. Apesar disso, a Vale teve um EBITDA ajustado pro forma de 6,9 bilhões, 150 milhões abaixo do terceiro trimestre de 2021. Segundo a empresa, essa queda é explicada por menores preços de venda que foram realizados pela empresa. Os investimentos no quarto trimestre foram de 1,8 bilhão, 583 milhões de dólares acima do terceiro trimestre. Além disso, a Vale aprovou uma distribuição de R$ 3,70 por ação, que é o equivalente a 3,5 bilhões de dólares. No caso, a distribuição aqui de 3,70 está em reais, tá? O pagamento da remuneração ocorrerá em 16 de março de 2022. O montante a ser distribuído foi calculado com base no balanço de 31 de dezembro de 2021 e inclui dividendo extraordinário de 1,25 bilhão de dólares. E vamos aqui rapidamente ao mapa do Ibovespa. A gente vê o setor financeiro indo muito bem, commodities indo muito bem, petróleo e gás não tão bem, com algumas exceções, consumo cíclico está dividido, utilidade pública
pública também está dividido, saúde está indo bem, comunicação e tecnologia indo bem, e bens industriais também divididos. No mapa da S&P 500 está tudo muito verde, difícil encontrar uns pontos vermelhos por aí. O Ibovespa teve um dia muito forte, com uma subida de 1,39%, segue oscilando aqui na média móvel de 20 dias e nessa Fibonacci. O dólar também teve mais um dia de alta de 0,75%. Fundos imobiliários finalmente um dia bonito, de uma subida de 1,16%. S&P 500, uma alta de 2,24%. Índice alemão, 3,67% de alta. Urânio com mais um dia de alta também de 5,57%. Ouro recuando 0,33%. E Bitcoin subindo 1,49% aos 38.950 dólares. Bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!